Ora então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar de hoje sobre o tema Vendas Online B2B, como estruturar um caderno de encargos profissional. Gostaria de começar por agradecer a todos os que se inscreveram nesta sessão e aos que estão aqui hoje a assistir, e também ao Nelson Peixoto, que é o nosso orador de hoje, e para quem não conhece, passo então a apresentar. O Nelson é licenciado em Tecnologias e Sistemas de Informação pela Universidade do Minho, e certificado em Marketing Digital como profissional web marketeer pela FLEG. A tecnologia e o marketing são as suas áreas profissionais de eleição e trabalha há mais de uma década, em e-commerce e em marketing digital. Ao longo da sua carreira, integrou dezenas de projetos de e-commerce e marketing para mercados nacionais e internacionais, nas vertentes de B2C e B2B. Atualmente é o Head of Digital Marketing da Tugas, que é uma agência especializada em marketing digital, que faz parte do grupo OneSA e tem instalações em Lisboa e no Porto. Sem mais demoras, vamos então dar início ao webinar de hoje. Gostaria apenas de relembrar que aos, houve questões que foram logo colocadas no momento da inscrição, portanto, temos aqui algumas questões, algumas dúvidas, que o Nelson irá responder. Para quem quiser colocar alguma questão, poderá fazê-lo durante a sessão no chat, que depois, quando o Nelson terminar a sua apresentação, vamos guardar ali uns minutos finais para esclarecer todas as questões que tenham durante a sessão. Nelson, passo então a palavra. Votos de boa sessão. Muito obrigado, Marta. Muito bom dia a todos e obrigado por estarem a participar neste webinar sobre vendas online B2B, como estruturar um caderno de encargos. Muito bem. Eu gostaria de começar pelo ponto mais comum, que é se vamos partilhar os slides. Portanto, vamos partilhar, sim. Peço apenas que enviem um e-mail a solicitar isso para webinar@tugas.com. Eu gosto de falar deste ponto no início para podermos todos estar mais atentos e descansados a ver aqui os conteúdos. Vou só falar aqui um bocadinho da Tugas durante um minuto, se me permitirem. A Tugas é uma empresa que desenvolve soluções de e-commerce, muito focada também no desenvolvimento e implementação de plataformas de e-commerce e também de marketing digital. Gostamos de dizer que somos uma agência 360 e conseguimos atuar desde a linha do código até ao e-mail de confirmação de encomenda. Portanto, desenvolvemos lojas online, soluções de e-commerce e depois temos a loja online a funcionar. Conseguimos dar apoio e escalar os negócios também de e-commerce e fazê-los crescer, tanto na vertente B2C como B2B. O tema de hoje está estruturado para o B2B, mas também vamos ver questões B2C, sendo que o B2B tem aqui algumas particularidades. Aqui temos aqui alguns projetos e referências. Nós, Tugas, trabalhamos em diferentes áreas e setores, seja do retalho, da alimentação, de tecnologia. Portanto, temos um know-how diversificado e capacidade para implementar projetos de e-commerce, em diferentes setores. Muito bem, sem mais demoras, vamos para o tema do webinar de hoje, que é o caderno de encargos profissional. O que é isto importante nas vendas online? Então, o cenário habitual é uma empresa já estabelecida ou até que está a começar e já tem um negócio físico, uma indústria, por exemplo, e que depois ou quer lançar a sua marca B2C, porque vende muito B2B e quer lançar uma marca B2C para conseguir aqui mais mercado, ter margens maiores. Ou então, o outro cenário também muito comum e cada vez mais importante, o e-commerce B2B, que é como é que eu, não querendo lançar uma marca, porque depois também é preciso criar uma equipa, é preciso investir em marketing e tudo isso. Não quero lançar uma marca, mas quero digitalizar e quero também apostar no comércio online com o meu modelo de negócio P2B. É isso que vamos ver. Quais são as principais funcionalidades, erros a evitar
e boas práticas. Pronto, este conteúdo é bastante extenso. Eu vou focar-me nos pontos principais e é por isso que depois seria interessante vocês terem acesso aos slides e para isso basta solicitar enviando um e-mail para isso mesmo. Portanto, antes de mais, vamos só esclarecer o que é o caderno de encargos e-commerce e como é que pode afetar as vendas online BTG. Portanto, o caderno de encargos e-commerce, podemos fazer aqui a equivalência para a construção de uma loja física. Vamos supor, eu tenho um negócio, quero criar uma loja física. Então, eu agora estou a criar uma loja online. E o caderno de encargos e-commerce é como o projeto de execução, ahm, da loja, por assim dizer. Portanto, se eu contrato um arquiteto para fazer a planta da minha loja, eu tendo o meu projeto de execução, e quem já passou por esse processo de construir um imóvel, uma casa, sabe que o projeto de execução vai ao detalhe. Ok, eu vou saber quantos metros quadrados vou gastar disto, qual é o material que eu vou usar, está tudo muito bem especificado. Se tenho um projeto de execução que eu vou fazer é ter alguma coisa. Eu sei que quero umas paredes, sei que quero uns cerâmicos, mas não sei quais são. O caderno de encargo de e-commerce deve ser deste modo. Portanto, eu vou especificar tudo. O que é que eu quero? Quais são as funcionalidades? Quais são os mercados? Quais são as moedas? Quais são os métodos de pagamento? Quais são os transportes que eu vou utilizar na minha loja online? Porque tudo isso tem impacto depois no tempo de desenvolvimento e, consequentemente, no custo. E é por isso que quem já tem experiência sabe que há lojas online que se calhar custam 5 mil euros ou até mais baixo e há lojas que custam 50 ou 100 ou até mais. Porque tudo depende daquilo que nós queremos. Ok? E quando nós queremos só um catálogo, se calhar até conseguimos fazer sozinho, eu vou criar, ok, tenho aqui um BigCommerce ou um Shopify da vida e vou criar e ter o meu site. Tudo bem, mas quando queremos integrações, e nós queremos isso, não é? A longo prazo, queremos integrações, queremos automatismos, queremos que as coisas funcionem, porque uma loja online é literalmente uma máquina de vendas. Portanto, aquilo é uma máquina, é um serviço, uma plataforma, um software que está a correr para fazer as vendas acontecer. Portanto, nós queremos que essa máquina esteja bem montada, porque senão, se calhar, estamos a comprar uma máquina muito pequenita e depois não dá resposta àquilo que nós queremos. Um, e então, o caderno de encargos é este documento que detalha todos os requisitos funcionais e não funcionais de um projeto de e-commerce. Também pode ser conhecido como o RFP, que vem do inglês o Request for Proposal. E, tipicamente, o que acontece é nós criamos este documento e depois distribuímos este documento. É como uma espécie aqui de um concurso público. É um concurso que é lançado e depois um, os fornecedores, potenciais fornecedores, vão responder. No entanto, deve ser o primeiro passo do projeto de e-commerce. Portanto, definir bem o caderno de encargos, definir bem aquilo que eu quero, que é para depois poder comparar as propostas corretamente e perceber porque é que um fornecedor para a mesma coisa tem um preço, o outro tem outro, e eventualmente perceber as diferenças que pode haver, as vantagens e desvantagens. Para quem é este documento? É tanto para quem está a iniciar uma loja online ou quer renovar no projeto de e-commerce. Tipicamente, quem está a renovar um projeto de e-commerce, a mudar de plataforma, hum, já tem mais experiência e já sabe melhor aquilo que pretende. Isto porque qual é o caminho habitual, e perfeitamente natural? Portanto, eu tenho um projeto de e-commerce, se calhar foi um projeto mais pequeno, com custos mais baixos, mas depois atingi um patamar em que não consigo ultrapassar esse patamar por questões tecnológicas, não consigo integrar mais encomendas, a plataforma não consegue dar mais resposta, não há funcionalidades, e então precisamos de mudar. Eu costumo fazer a analogia que é como quando nós começamos um negócio, que eu se calhar vou comprar uma carrinha comercial que dá para levar umas encomendas ou umas matérias-primas, mas depois tem que passar para o caminhão, porque o negócio está a crescer, tem mais volume. Eventualmente, nós depois queremos passar para o avião, já tem que mandar as encomendas para avião, porque a carrinha já não chega. Pronto, a loja online passa-se o mesmo. Portanto, eu tenho que ter a tecnologia e as funcionalidades para dar resposta àquilo que eu quero, seja em termos de marketing, de conversão, seja em termos comerciais, e mais importante ainda, seja em termos de processos e fluxos dentro da empresa, para podermos automatizar tudo isto. E os principais deste documento,
entre outros, é garantir que vocês conseguem adequar o projeto de e-commerce ao modelo de negócio e não ao contrário. Porque tipicamente o que é que acontece? Eu vou adequar o meu negócio à tecnologia, porque tenho aqui esta plataforma e este software, e vamos tentar ver o que é que conseguimos fazer com ele. Mas deve ser ao contrário. Eu tenho as minhas regras de negócio, então o que acontece é a plataforma tem de se adequar às minhas regras de negócio, aos meus processos internos. E só assim conseguimos ter escalabilidade para podermos, de facto, crescer o negócio. E outra das principais vantagens é a prevenção de erros imprevistos. Os imprevistos, tal como em tudo na vida, são coisas que não estamos a contar e que depois podem ter um impacto grande. Portanto, é perfeitamente comum, infelizmente hoje em dia, o projeto está quase a ser lançado, mas depois alguém diz, e se tivéssemos isso? Mas depois isso, há ali um change request e pode não ser fácil implementar ou não. E deveria estar descrito nos requisitos funcionais para eh, ser desenvolvido no projeto. Portanto, prevenção de erros e, a longo prazo, poupança de tempo e poupança de recursos. Portanto, são as principais vantagens e também aquilo que falámos há pouco, garantir que todos os potenciais fornecedores conseguem dar resposta àquilo que eu quero. Porque se vocês não tiverem um caderno de encargos, cada um vai enviar aquilo que ele acha que é o melhor para o vosso negócio. Portanto, um vai enviar mais funcionalidades, outro menos funcionalidades, mas por outro lado, se um enviar mais funcionalidades, depois se calhar o preço vai ser maior. E é importante, nós conseguimos comparar propostas tendo a mesma base, tendo a mesma funcionalidade, tendo a mesma máquina, a mesma loja online. E dito isto, vamos passar às boas práticas e aos erros comuns. Começando pelas boas práticas, o que é que devem fazer? Portanto, vocês trabalham numa empresa, querem criar um projeto de e-commerce ou querem renovar, então, ok, eu agora quero eh, ter um e-commerce P2B ou melhorar o meu e-commerce P2B. Ponto número um, definir claramente o objetivo do projeto, se é lançar uma loja online, se é renovar, se é ter uma nova integração. Portanto, podemos atuar como um todo, podemos atuar só numa parte. Eu até já tenho a minha loja online, mas agora quero ter mais métodos de pagamento, ou quero digitalizar o meu processo de encomendas. Não quero fazer nada manualmente, quero que seja tudo automático. E é muito importante este ponto. Depois, detalhar os requisitos funcionais e não funcionais. Portanto, ter uma lista clara e exaustiva, como vamos ver já a seguir alguns exemplos, do que precisam em termos de desempenho, escalabilidade e segurança. Isto porque depois cada empresa tem as suas regras, algumas podem requerer outros níveis de segurança e de registros de acesso e até limitações, restrições de acesso, outras podem ter menos e é importante definir tudo isto. Algumas empresas até podem trabalhar, por exemplo, em B2B acontece muito, o meu cliente pode querer diferentes níveis de acesso para encomendar, em que temos alguém do departamento de compras, depois temos alguém da direção e podemos ter ainda mais abaixo alguém que faz um pedido que depois deve ser aprovado pelo departamento de compras do cliente e só depois é que a encomenda é colocada do meu lado. Portanto, tudo isto deve ser analisado, detalhado e documentado. E depois envolver todas as partes interessadas. Este é um ponto muito importante. Sempre que tenham um projeto de e-commerce, devem, o mais cedo possível, envolver diferentes departamentos da empresa. Principalmente os sistemas de informação, tecnologia de informação, o financeiro e marketing também. E o comercial, as vendas também é muito importante. Isto porquê? Porque normalmente os projetos de e-commerce começam de duas formas. Ou é o departamento de TI que tem a iniciativa e está a liderar, ou é o departamento de marketing, ou é o departamento comercial. E, bem, cada um vai solicitar aquilo que mais facilita e é melhor para si, mas como não é da sua área, podem se esquecer de outras questões, questões de faturação, por exemplo, como é que será feita a faturação, vai integrar com o RP, vai integrar com o software de faturação, o stock, etc, etc. Portanto, o quanto antes devem envolver todas as áreas, criar o caderno de encargos e dizer, ok, eu tenho isto, mas agora o que é que pode estar a faltar? Isto porquê? Porque já havia projetos de e-commerce que ficaram, quer dizer, não ficaram pendentes, mas atrasaram precisamente por causa disto. Estava tudo bem definido
e o departamento financeiro, por exemplo, foi informado que nós estamos a fazer um e-commerce e agora temos aqui umas questões de faturação. Como é que vamos fazer? E depois as questões que surgiram na altura já parecia que seria numa fase final, seria, ok, isto já funciona assim e agora vamos emitir as faturas. Depois tiveram um impacto muito, muito grande, numa fase que deveria ter sido inicial, que é a integração com as encomendas. E então, quando são projetos de e-commerce B2C, por exemplo, de empresas que estão habituadas a trabalhar B2B e depois querem trabalhar B2C, em que tem, cada encomenda tem que passar uma fatura de um produto, já não é uma fatura de paletes de produtos, então aqui é uma logística muito diferente e é necessário aqui esta adaptação. Portanto, gosto de realçar este ponto porque é mesmo importante. E depois identificar as integrações essenciais, ou seja, fazer um levantamento dos meus sistemas informáticos e o que é que eu quero integrar com a minha loja online. O ideal é ter o máximo de sistemas integrados para poder automatizar, mas também é importante começar por aqueles mais importantes, o RP, o CRM, gatões de pagamento. Isto porque depois, quanto mais integrações, mais complexidade o projeto vai ter e pode demorar mais tempo e até ter mais custos. Portanto, é essencial definir as integrações consideradas essenciais. Posso adiantar algumas, como já disse, software de faturação, métodos de pagamento, transportadores são alguns dos principais, assim como o CRM e ferramentas de marketing. Depois, outro ponto muito importante, prever escalabilidade e flexibilidade. Isto porquê? Porque no início, principalmente no início, eu fiz um investimento. Investi aqui umas dezenas de milhares de euros num projeto de e-commerce P2C para o mercado português e o mercado internacional. E agora estou a vender, vamos supor, 100 encomendas por dia. Mas daqui a um ano, estou a vender 1000 encomendas por dia. Ok, a plataforma é capaz de suportar isto, suportar o aumento de utilizadores, suportar o aumento de encomendas, tudo isto é muito importante. No início, nós temos aquele objetivo e dizemos, quem me dar a minha, ok, estar a vender 100 por dia. Mas isso vai acontecer eventualmente, seja daqui a um ano, seja daqui a dois ou três, o objetivo é esse. E quando isso acontecer, temos que estar, ahm, temos que ter capacidade, a plataforma tem que ter capacidade de processar todas essas encomendas. Portanto, tem de ter esta escalabilidade. Portanto, se o problema é rapidez, a plataforma é rápida, ok, é preciso servidor, dá para escalar os servidores para ter mais recursos, tudo isso é muito importante. E depois também, se possível, incluir exemplos visuais. Portanto, quando nós incluímos o nosso caderno de encargos, temos aquela funcionalidade muito gira que vimos num website, então tiramos um print, uma imagem, e dizer, olha, eu gostei disto, queria algo deste género, é muito mais fácil explicar visualmente e vai complementar então a parte escrita. Outro ponto também muito importante é definir os prazos de entregáveis. Isto porquê? Porque eu posso ter um fornecedor que eu adorei e que é aquilo que eu quero, mas o projeto tem que estar terminado até o final do ano. E o fornecedor diz que só me consegue entregar a meio do próximo ano. Portanto, isto já é aqui um ponto crítico e já iria excluir este fornecedor. Portanto, também é muito importante definirem isto. Por outro lado, e também como membro de uma empresa que desenvolve lojas online, também devemos ter objetivos realistas. Portanto, o que é que eu quero dizer? Não devemos dizer, olha, quero a loja online pronta para daqui a um mês. Eventualmente pode-se fazer, mas assim, provavelmente ninguém nos vai dizer que consegue fazer, porque há aqui um conjunto de passos, de testes que é preciso validar. Mas mesmo que isso fosse possível, o resultado final não iria ser muito bom. Portanto, definir aqui um prazo realista, 3, 4 meses, é um prazo habitual para a entrega de um projeto de e-commerce. E depois estabelecer os critérios de avaliação. Isto porquê? Porque antes de começarmos a reunir com fornecedores, depois também entra aí um pouco aqueles fatores mais subjetivos, como a simpatia do fornecedor, se gostamos ou simpatizamos mais com ele ou não, devemos definir critérios de avaliação. Ok, qual é o ponto número um? Ponto número um, preço. Preço é importante. Qual é o peso do preço? É 50%? É 100%? É menos? Ok. Outro critério, o prazo. Outro critério, se conseguimos ter todas as funcionalidades, escalabilidade. Tudo isso é importante para nós conseguirmos ter métricas objetivas para conseguirmos avaliar.
Senão, o que acontece é, ok, vou reunir com este ou com aquele e gostei mais deste, simpatizei mais com este. Ok, também é um fator importante, mas devemos ter métricas objetivas, porque no final do dia o que conta é a capacidade de nós conseguirmos ter o nosso negócio online e o nosso negócio também da melhor forma possível, agora na vertente online. Muito importante também. E depois para o futuro, prever a manutenção contínua do suporte evolutivo. Isto porquê? Porque um website não termina quando o website vai para o ar. Um website é, tal como disse há pouco, é uma máquina de vendas. Essa máquina, tal como uma máquina física, deve ter manutenção, deve ser mantida, e estar a funcionar corretamente. E por outro lado, também o suporte evolutivo. O que é este suporte evolutivo? Nós temos novas funcionalidades e conseguimos desenvolver exatamente isto. Novas funcionalidades para a minha loja online. Agora, em inteligência artificial, ok, isto que eu tenho consegue integrar a inteligência artificial, é possível fazer isto, ou vou ter de fazer tudo de novo e escolher uma nova plataforma. Tudo isto é muito importante de prever e deve ser previsto antes. Isto porquê? Porque já conheci projetos que atingiram este ponto, que é, ok, o parceiro fez a loja online, aí agora queremos fazer isto, queremos fazer uma integração nova, e o parceiro não ter capacidade para fazer, porque não tem conhecimento, não tem pessoas, e o foco deles é desenvolver lojas online. Portanto, isto acontece tipicamente mais naqueles projetos de gama de entrada, por assim dizer, em que as empresas estão habituadas a utilizar plataformas um bocado mais fechadas. E depois, no final, exigir confidencialidade. Portanto, quem vai receber o vosso caderno de encargos, eventualmente pode ter acesso a informações sensíveis da empresa, incluindo modelos de negócio e outras questões. Portanto, será importante também exigirem confidencialidade aqui no caderno de encargos. Outras dicas que tenho para vos dar: mantenham um histórico das versões de documento. Isto porquê? Porque um caderno de encargos é um documento que vai sofrendo as alterações. E como vimos há pouco, à medida que nós vamos envolvendo outras pessoas e outros departamentos, então é natural existirem novas versões, porque vão havendo alterações ao documento. E é importante dizer qual é a versão do documento atual. Isto vou-vos mostrar já a seguir também, para ter uma ideia, mas é importante vocês saberem, ok, esta é a versão 3 e é a versão 3 que nós queremos enviar. Porque senão o que acontece é, às vezes estamos a receber orçamentos para uma versão antiga e não é aquilo que nós queremos. E depois, outra dica que tenho para vos dar é, sempre que possível, usem as funcionalidades standard da plataforma. O que é que eu quero dizer com isto? Hum, eu tenho uma funcionalidade, a minha, sei lá, a plataforma tem e-mails de carrinho abandonado, por exemplo. Ou já tenho uma integração standard com método de pagamento. Mas eu quero fazer mais alguma coisa, quero uma integração à medida. Ok, se for essencial para o negócio, então tudo bem. Mas se for um nice to have, se for algo que vocês gostavam de ter, mas que não acrescenta muito valor, então recomendo que não façam. Porquê? Porque tudo que é personalizado depois pode causar problemas de incompatibilidade no futuro. Não estou a dizer que causa, mas pode causar, ok, há uma atualização que é necessário fazer da plataforma, há uma nova versão, um, e tudo o que não seja standard carece aqui de validação. Tudo o que for standard, então, à partida vai estar a funcionar. As próprias plataformas também já têm essa compatibilidade garantida quando nós utilizamos algumas funcionalidades standard. Muito bem. Se tiverem alguma questão, peço para tomar nota e depois colocamos no final, iremos abordar. Passando agora para os erros comuns a evitar. E vou investir aqui também mais 10 minutos nisto, que são os pontos mais importantes, e é isto que depois vos permite um, poupar tempo, esforço e dinheiro a longo prazo nos projetos de e-commerce. Então, ponto número um, erros comuns. Falta de especificidade. Ou seja, ter um caderno de encargos assim, mais vago, incompleto. Isto porquê? Por exemplo, quero
aqui a minha loja online é para fazer encomendas. Ok, mas o que é que isto significa? É aceitar encomendas e dar para mudar o estado? Ou eu quero que dê para gerar as cartas de porta transportadora, por exemplo? Então temos de ser o mais específicos possível para garantir que, de facto, aquilo que nós recebemos no orçamento é aquilo que nós queremos e estamos a comparar as mesmas coisas entre fornecedores. Pois, a falta de definições de integrações, ou integrações com pouco detalhe. Exemplo prático também. Eu quero integrar a minha loja online com uma plataforma de email marketing, por exemplo. Isto é algo vago, é com pouco detalhe. Porquê? Porque não estamos a dizer o que é que queremos integrar. Mas o que é que eu quero integrar? É colocar lá uma caixinha a dizer que nós usamos o Klaviyo ou o Igoi ou outro qualquer e a pessoa poder inscrever-se na nossa newsletter. Ok, isso é um tipo de integração, que é a integração dos subscritores. Alguém se inscreve na loja online e vai parar ao Igoi ou ao Klaviyo. Mas depois eu posso querer integrar as encomendas. Ok, quero criar fluxos, quero criar automatismos. Quando alguém comprar este produto, eu passado uma semana vou-lhe enviar uma sugestão de um upsell ou um cross-sell, enviar um produto complementar. Portanto, tudo isto é importante, é definir o que é que eu quero integrar, qual é o detalhe, quais são os dados, se a integração deve ser unidirecional ou bidirecional, se as plataformas têm de comunicar entre os dados, também é muito importante no ERP. Ok, as faturas vão para a loja online e as encomendas de loja online vão diretamente para o ERP, como é que isto se processa, questões de estoque também muito importante, e é importante definir este detalhe nas integrações. E depois, um pouco na linha do que disse há pouco, outro erro comum é excesso de complexidade ou funcionalidades desnecessárias. Portanto, eh, tudo o que seja algo que considerem que não vai acrescentar muito valor, se calhar faz sentido deixar para uma segunda fase. Ok, vamos criar aqui a loja online, vamos ter aqui a nossa loja online. Isto aqui, se calhar, não acrescenta valor ou é demasiado complexo. Se calhar podemos rever para o ano, podemos implementar daqui a 2 anos, seja o que for. Porquê? Porque isto tudo depois vai ter um custo adicional e se de facto não acrescenta muito valor, se calhar esse custo não faz sentido estar a existir de momento. E outro erro comum é desconsiderar o suporte e manutenção. O que é que eu quero dizer com isto? Quando pedem um orçamento para uma loja online, e aqui vou fazer analogia com os automóveis, portanto, eu vou comprar um automóvel, eu não posso olhar só para o preço de compra, que obviamente é importante, mas também tenho de ver o resto. Ok, e a manutenção? E quando eu for fazer a revisão, qual é o custo das peças? É caro? É barato? E ter isso em consideração para saber se de facto eu tenho capacidade de adquirir a viatura e poder ter aquela viatura. Hum, Nas lojas online acontece o mesmo, que é o suporte e manutenção. Ok, eu vou ter suporte e manutenção, se alguma coisa acontecer, quem é que vai estar lá para me ajudar a resolver? Depois, o nível de serviço que quero. Ok, se acontecer alguma coisa, eu quero poder ligar e ter o problema resolvido numa hora, ou então se tenho 24 horas. Tudo isto é importante e depois tem impacto, porque é um nível de serviço também que definimos. Mas este ponto é muito importante. E todas as lojas online de sucesso tem suporte e manutenção evolutivo. Porque é exatamente isso que acontece. Os projetos vão crescendo, vão surgindo novos desafios, vamos criando novas funcionalidades e temos de ter resposta. Isto porquê? Porque se temos uma loja online que está igual há 3 anos, por exemplo, então é garantido que a faturação também não mudou muito nesses 3 anos. Ok? E vai chegar a um ponto em que a faturação não vai conseguir aumentar porque vão faltar funcionalidades, vai faltar suporte. O próprio design também, por exemplo, há coisas que nós temos de melhorar, coisas que os nossos concorrentes começam a fazer e que nós não estamos a fazer, e no imediato pode não ter impacto porque vemos, isso é giro, mas depois a longo prazo os clientes começam a preferir os nossos concorrentes, então aí já vai ser um problema. Depois já vamos andar atrás do prejuízo, vamos dizer, ok, este meu concorrente tem esta funcionalidade que eu não tenho, afinal eu vou ter de implementar. Ok? E cada vez mais as questões de user experience e user interface são importantes e devemos ter isso em consideração. Outro erro comum é não definir um orçamento realista.
Isto porque, em conjunto com este ponto do excesso de complexidade de funcionalidades, portanto, se eu tenho muitas funcionalidades que eu quero, também é importante definir aqui um orçamento realista. Portanto, se eu quero fazer um projeto P2B, vai custar 5 mil euros ou 10 mil euros, isto não é muito realista, tipicamente. Porquê? Porque em P2B nós queremos integrações, queremos muita coisa. Agora, se me disserem assim também, eu quero um B2B só para testar, quero uma loja online simples, sem integrações. Então, nesse caso, é diferente. Portanto, ter um orçamento realista e que acompanhe também as funcionalidades que nós queremos. Outro erro comum, ignorar as questões de segurança e conformidade. Portanto, hum, certificado de segurança, Regulamento Geral de Proteção de Dados e, mais recentemente, não tão recentemente, mas também recentemente, a questão da gestão de consentimento, as plataformas de gestão de consentimento, para nós podermos fazer campanhas de marketing, por exemplo. Estamos a falar aqui dos cookie bots, cookie firsts, da vida, que é necessário. Portanto, caso ainda não tenham a vossa loja online, é um ponto que recomendo que analisem. Senão as vossas campanhas de marketing podem e vão ser afetadas. Além da questão legal. Dito isto, vamos passar aqui para as funcionalidades essenciais. Portanto, esta primeira parte do webinar, acho que é muito importante. Porquê? Porque as funcionalidades, de uma forma ou de outra, vocês conseguem ter acesso. E nós vamos falar aqui de algumas. Mas esta parte dos erros comuns e das boas práticas, acho que é importante partilhar, e é por isso que nós aceitamos o convite à IP e gostamos de partilhar este conhecimento que advém aqui da experiência que nós temos e de trabalhar com diferentes projetos e-commerce. E é dizer quais são os erros comuns para que quem está a fazer pela primeira vez não os cometa, ou pelo menos tenha consciência deles e possa abordar este tema internamente. Ok, mas temos de ter isto em atenção. Será que isto vai acontecer connosco? E falar disso com os parceiros quando estão a negociar com eles. Falando agora de funcionalidades, eu vou avançar aqui. Estas são de B2C. Eu vou avançar porque não temos tempo de ver todas, mas vou abordar aqui as principais categorias. Portanto, funcionalidades de gestão de comércio. Portanto, se a minha loja online é B2C, é B2B, ou então se eu consigo ter vários modelos em cada um deles, isto também é importante. Há plataformas que permitem, há outras plataformas que não permitem. Ok, se eu quero ter uma marca, tenho que ter uma loja, se quero ter outra marca ou outro modelo de negócio, já tenho que ter outra loja com outro back-office. Nós na Tugas, por exemplo, conseguimos implementar soluções em que conseguimos ter diferentes modelos de negócio, B2C, B2B e outros, e conseguimos ter diferentes marcas. O que é que eu quero dizer com isto? O back-office é o mesmo, a gestão é centralizada, mas o front-office, ou seja, o website, é totalmente diferente. E o consumidor, não sabe, não sabe, nem imagina sequer que aquele site, que é totalmente diferente do outro, que tem um domínio diferente, que tem uma marca diferente, tem o mesmo back-office. Isto, em termos de negócio, dá uma agilidade muito, muito interessante, porque é porque conseguimos centralizar tudo e podemos vender os mesmos produtos em lojas diferentes, ou então não, cada loja tem os seus produtos, mas a gestão está centralizada e ganhos de eficiência e produtividade muito, muito grandes. Portanto, gestão de comércio, as moedas, meios de envio, métodos de pagamento, transportadora, tudo isso é importante definir. Depois a gestão de encomendas, aquilo também já falámos há pouco, ok, quero ter um sistema de gestão de encomendas integrado, que me envie as encomendas, que envie os e-mails, que faça a gestão, que eu consiga até ter o Pick Package Ship para utilizar esta funcionalidade ou não. Depois a gestão de produtos, portanto, criar catálogos, ter as descrições, ter diferentes preços e listas de preços por mercados, feeds de produtos, para poder integrar com Amazon, com marketplaces, com Quatro Custas, com Carrefour, com El Corte Inglês, seja o que for. E depois também a integração e atualização via ERP, que isto é das funcionalidades mais importantes. Portanto, nós queremos ir buscar e utilizar todas as informações do negócio e não ter mais uma plataforma em que vou ter de atualizar. Portanto, todas elas estão a comunicar. Depois a gestão de clientes também, a estrutura e layout. Portanto, estamos a falar aqui de design, como é que nós queremos que o nosso site seja visualmente. E depois a parte de gestão de conteúdos. Portanto, o que é que eu posso fazer? Posso criar páginas, posso criar um blog,
posso carregar imagens, gerir a minha biblioteca multimédia e tudo isso. E depois também, muito importante, funcionalidades de marketing. O que é que eu consigo fazer diretamente na plataforma para saber se preciso de outras plataformas ou não? Ok, então eu já utilizo o Klaviyo, eu já utilizo o Mailchimp, ou já utilizo o Igor. Se calhar, então, eh, quero continuar a utilizar, quero que a plataforma faça os e-mails de carrinho abandonado, por exemplo, e outras coisas. Portanto, tudo isto é importante definir no caderno de encargos. E depois, muito importante também, uma área de relatórios e análise. Ou seja, o que é que eu consigo analisar na minha loja online, eh, e incluir as métricas mais importantes, nomeadamente de vendas, de encomendas, clientes, produtos, métodos de pagamento, etc, etc. E depois também a integração de sistemas. Quais são os sistemas que eu quero integrar? Temos aqui alguns exemplos, os mais comuns, o RP, o CRM, o PIM, o Product Information Manager, transportadoras, gateways de pagamento, marketplaces, ferramentas de marketing e ferramentas de apoio ao cliente. Portanto, isto são alguns exemplos, são dos mais importantes, e caso estejam a pensar em fazer um caderno de encargos, recomendo que incluam aqui aqueles que vocês pretendem utilizar. E por fim também a infraestrutura tecnológica, ou seja, onde é que vai ficar alojado o website? Vai ser na cloud, se vai ser on-premises, se vocês querem o vosso website na vossa empresa, porque tem uma infraestrutura, tem um data center dedicado. Qual é o uptime e o SLA que pretendem? Se é 99%, se é 99,9%. E depois questões de cópias de segurança e de escalabilidade, como já vimos. As cópias de segurança é também importante, isto porquê? Porque se por algum motivo o website ficar indisponível ou for alvo de um ataque, cada vez mais acontece, que o ransomware e afins, nós temos a capacidade de, no mínimo tempo possível, conseguirmos estabelecer a última versão, pelo menos, do website. Tudo isso. Muito bem. Falando agora de funcionalidades específicas de B2B, vamos então ver quais são. Então, funcionalidades essenciais para e-commerce B2B, tipicamente não existe no B2C. Portanto, as condições comerciais por cliente, que é aquilo que eu tenho já num modelo físico, por assim dizer. Ok, eu tenho um cliente, o cliente tem os seus meios de envio, tem os seus descontos exclusivos, tem o seu catálogo de produtos, eu posso criar um catálogo, este cliente compra-me estes produtos e eu queria estes produtos só vendo a este cliente, este só vendo para aquele. Tudo isso está disponível online. Portanto, todas essas regras de negócio estarem também refletidas no modelo online. E um cliente vê uma coisa, outro cliente vê outra coisa. Portanto, ter estas condições comerciais por cliente. Depois, formulário de registro com aprovação, caso o pretendam, claro. Isto porquê? Uma loja online BDC, tipicamente, o que nós queremos é que a pessoa se registre, ok, registre para poder ficar com o e-mail da pessoa e eventualmente depois começar a fazer e-mail marketing. No B2B não é bem assim. Ok, se a pessoa se quer registrar, tem que ter uma aprovação, temos que ver se é uma empresa, temos de fazer ali a validação e este registro deve refletir o processo físico também, mas, ao contrário do processo físico, em que se calhar andamos ali numa troca de e-mails, tornar o mais rápido e mais autónomo possível. A pessoa poder preencher o formulário, depois rapidamente nós recebemos uma notificação a dizer que temos um novo pedido e poder aprovar ou não. Outra questão muito importante, diferenciação de preços por cliente. Portanto, eu no meu B2B posso querer apresentar o preço de um produto a um cliente e depois a outro cliente apresentar esse mesmo produto, mas a outro preço. E posso escolher também mostrar o preço recomendado de venda ou outro preço que nós consideremos o adequado, e isso está visível. E quando o utilizador, quando o cliente se autentica, portanto faz o login, ver o preço dele. Ok, mas tudo isto é opcional. Eu posso querer mostrar o preço de venda para quem não está ligado, eu posso dizer, ok, eu não quero mostrar preços, para ver preços tem que estar ligado. Portanto, isto é uma funcionalidade que deve existir e depois definir qual é a regra. E depois uma funcionalidade muito, muito interessante, e quem já trabalha em B2B ahm, vai se identificar, que é comprar em quantidade tudo na mesma página. Portanto, quando eu já sei o que quero,
eu não quero ter de navegar, portanto, eu não quero ter de andar a navegar pelo site e visitar 10 páginas diferentes e adicionar ao carrinho e dizer qual é a quantidade e depois atualizar a quantidade. Não, ok, eu já sei quais são as referências, no BDSB também trabalho-se muito por referências, já sei quais são as referências que eu quero e ponho a referência que eu quero, digo qual é a quantidade. Idealmente fazer isto tudo numa tabela, portanto, em uma tabela preencho a referência e a quantidade, faço atualizar o carrinho e o carrinho automaticamente é preenchido com tudo aquilo que eu quero para poder depois finalizar a compra ou até colocar em encomenda. Outra coisa também muito importante e semelhante a esta é a compra rápida. O que eu quero dizer com isto é, ok, eu quero repetir uma encomenda. No B2B acontece muito isto. Quero repetir uma encomenda, então quero ser a minha encomenda e a partir da encomenda anterior eu poder dizer, ok, adicionar outra vez os produtos ao carrinho, clico num botão e automaticamente o carrinho é preenchido. Portanto, aqui estamos a falar em facilitar o processo de compra. Isto porquê? Porque o B2B hum, é muito, muito habitual haver mais compras recorrentes do que em B2C. Ok? Nós no B2C temos mais clientes, mas claro, um cliente faz 2 ou 3 compras por ano, em média, enquanto que no B2B temos menos clientes, mas o volume é maior. O volume de faturação é maior porque eles têm mais encomendas repetidas também e tudo isso. Depois, a questão das aprovações das encomendas. Isto do ponto de vista do cliente. Portanto, eu tenho cliente, pode ter um processo definido de aprovação de encomendas e posso querer refletir isso. Portanto, nós estamos a falar, do ponto de vista de back-office, mas mais de front-office. Eu dar a possibilidade ao meu cliente de ele definir regras para aprovarem os encomendas. Vamos supor, eu, Nelson Peixoto, quero encomendar sei lá, material de escritório, um novo telemóvel, eu vou ao site do meu fornecedor, aprovado pela empresa, e digo, eu quero fazer estas compras. E depois alguém na minha empresa vai autorizar ou não essa compra, e autorizando a compra, a encomenda é colocada. E depois, por fim, o portal do cliente B2B. Ou seja, o cliente B2B ter a possibilidade de ver os seus dados de cliente, ver o histórico de encomendas, ver os orçamentos, a conta corrente, tudo isso. Aquelas informações que tipicamente nós temos de enviar por e-mail. Aí tenho o cliente que pediu a conta corrente. Ok, então manda um e-mail ao financeiro para mandar para mim, para depois o comercial fazer a ponte com o cliente. Ok, aqui a ideia é, ok, eu consigo fazer isto tudo online. O cliente autonomamente consegue aceder e ver a sua conta corrente. Portanto, aumentar aqui a eficiência. E agora, lembrei-me também de um estudo muito interessante que saiu já o ano passado, que diz o seguinte, que a conclusão deles é, à medida que estas gerações mais novas, portanto, as pessoas que há 10 anos tinham 20 anos e que não trabalhavam no BDSB e que agora já começam a trabalhar no BDSB, porque já têm 30 anos, eles querem isto. Ou seja, eles querem ter autonomia para poderem fazer isto, ok? E assim como nós vemos que cada vez menos, se calhar, começamos a comunicar por mensagem, já ninguém quer ligar, se todos mandam mensagem, ou seja, a interação humana começa a ser reduzida, esta tendência também se reflete online. Quero ter autonomia, não quero ter de ligar ou enviar um e-mail para alguém para obter informações. As informações estão disponíveis ali e eu consigo aceder. A outra conclusão desse estudo foi que as empresas que facultam isso aos clientes também estão mais bem preparadas para o futuro e os clientes preferem isso. E no limite, pode ser um fator de desempate. Ok, eu tenho este fornecedor que me faz a mesma coisa do que aquele, só que este oferece uma plataforma B2B, que eu consigo fazer tudo autonomamente, e o outro tem que estar a telefonar e enviar e-mails e a fazer tudo ah, manualmente, por assim dizer. Então eu vou preferir este, porque este está mais moderno e consigo gerir melhor. E por fim não, mas também muito importante, o portal do vendedor. O que é o portal do vendedor? É uma funcionalidade muito interessante para a equipa de vendas, a equipa comercial. Portanto, é uma área dedicada aos comerciais, em que os comerciais conseguem ter os seus relatórios e ver os objetivos que estão a cumprir ou não. E depois também tem uma funcionalidade muito interessante, que é o chamado Login as Customer, ou ligar-se como cliente, para aqueles clientes que ainda não têm esta autonomia, o próprio comercial poder criar o carrinho do cliente e depois só diz: Ok, sou cliente, então já tenho aqui o carrinho com os produtos que quero, só tenho de validar e finalizar a compra. E tudo associado à conta do cliente. Portanto, não é uma encomenda feita no back-office, é uma encomenda feita
no front office pelo cliente. Portanto, fica tudo integrado e tudo registado na conta dele. Outras funcionalidades interessantes, questões de controle de crédito também, orçamentos também é importante. Portanto, eu posso, em vez de vender, posso querer ter a possibilidade de pedir um orçamento. O preço é esse, mas agora quero um orçamento para 10.000 destes produtos. Então, quero pedir um orçamento especial porque não quero pagar este preço. E ter essa funcionalidade de comprar ou de orçamentar. E são estas as funcionalidades essenciais para B2B. Depois há outras mais específicas, dependendo do modelo de negócio, dependendo da área de negócio, mas estas são as mais comuns e mais importantes. Eu agora gostava de vos mostrar aqui dois exemplos de um caderno de encargos. Então, o primeiro é este. Isto para perceberem as questões que nós falamos. Um pode ser mais vago ou menos vago. Temos aqui um que é um exemplo real. ah, Foi basicamente é um documento de uma página. Dizemos, olha, pretendemos um orçamento para uma loja online. O objetivo é bom porque, de facto, tem objetivos, mas reparem, tem aqui questões muito vagas. Queremos um design muito profissional, que transmita confiança. Pronto, isto é um bocado blá blá blá, que é um design profissional. O que é que quero dizer com isto? Quais são os modelos que querem? Qual é o estilo que querem? E depois, temos informação clara e concisa. Também é assim um bocado vago. Depois queremos 3 ou 4 páginas de categorias e outras de subcategorias. Parece-me pouco. Ahm, Depois temos um design adaptável. Ok, isto está bem descrito, tem que ser adaptável. Tem que estar integrada com CTT Express TPD-HL. Aqui faltam os pormenores da integração com software. Portanto, estes pontos aqui já estão mais bem descritos. Mas para todos os efeitos é muito vago, não tem exemplos. Vamos ver agora aqui outro exemplo. Aqui um caderno de encargos, questão da confidencialidade, como referi há pouco, a questão das versões, isto tem aqui uma apresentação da empresa. Onde é que está a questão das versões? Permitam-me aqui, está aqui. Ok, esta é a versão 1. Amanhã é a versão 1.1, então acrescentamos aqui uma linha. Para todos sabemos que estamos a ver o documento correto. Depois, qual é a metodologia? Quais são as milestones que o projeto vai ter? Pois, requisitos de layout. Gestão da plataforma. Queremos um website P2C, queremos 3 idiomas, os mercados de venda são estes, queremos aqui o euro, queremos aqui questões de proteção para spam, RGPD, queremos que o cliente, as funcionalidades estão de clientes, login através de e-mail, login através de redes sociais, recuperar password. Portanto, não é preciso estar aqui a detalhar muito, mas é importante detalhar as funcionalidades que nós queremos. O que é que nós queremos que seja possível fazer? A gestão de catálogo, gestão dos produtos, produtos simples, produtos compostos, produtos virtuais, se dá para vender com ou sem estoque, diferentes tipos de preços, etc, etc. Portanto, o que é que nós queremos e devemos ter isto? Portanto, tipicamente, o caderno de encargos, ah, por si só, é um mini projeto em si. Portanto, devem aqui alocar este tempo para criar. E depois, antes de passarmos às questões, vou só dar aqui algumas dicas para escolherem os fornecedores certos. Portanto, depois vai nos slides, mas vou dar aqui uma visão geral. Portanto, primeiro ponto, escolher o caderno de encargos, depois criar uma shortlist de empresas. Portanto, naveguem pela internet, peçam referências e elaborem aí meia dúzia de empresas ou mais, analisem a experiência e as competências técnicas de cada parceiro, ou seja, se eu quero integrar com o Segida, ou Primavera, ou o SAP, eu tenho que escolher um parceiro que consiga fazer e já tenha provas dadas destas integrações. E depois solicitar as propostas, enviam um caderno de encargos, peçam um preço, e depois reúnam, tipicamente há ali 2 ou 3 reuniões, no mínimo, e escolham o parceiro certo para o presente e para o futuro. Ou seja, além de cumprir aquilo que nós queremos agora, saber que tem capacidade para evoluir essa questão. Passando aqui para as questões, eu vou começar pelas questões que foram
pré-submetidas e depois deixamos aqui um espaço para as novas questões. Podem colocar no chat se as tiverem. Relembrando, os slides podem solicitar os slides enviando um e-mail para o webinar@tugas.com. Agradeço à Marta por ter colocado aqui no chat. E depois, se quiserem aqui o modelo de caderno de encargos, nós podemos partilhar aqui uma versão resumida, por assim dizer. Também basta enviar um e-mail a solicitar. Caso queiram apoio na elaboração de caderno de encargos, também podem dizer isso. Ok, eu tenho um projeto de e-commerce, gostava que me ajudassem a esclarecer algumas dúvidas sobre o caderno de encargos. Também basta enviar um e-mail. Aqui, é um serviço exclusivo para empresas que de facto estão a pensar em desenvolver um projeto de e-commerce. Isto porquê? Porque isto requer algum tempo e acompanhamento do nosso lado e estamos disponíveis para fazer, isto de facto, para quem está a pensar avançar. Avançando então para as questões. A primeira questão era: quais são os principais erros que observam as empresas B2B ao elaborarem? Eu aqui penso que já respondi, porque de facto houve uma secção toda sobre os erros. Mas vou só rever aqui aqueles que eu considero dos mais graves. Portanto, erros comuns. Eu diria aqui a questão da especificidade e as integrações com pouco detalhe. Portanto, sempre que querem integrações, definam bem o que é que vocês querem das integrações, qual é a informação que querem comunicar, porque senão uma coisa pode ter o custo X e passar a 5x ou 10x. É mesmo importante definirem quais são as integrações que querem e ter os parceiros a falar. Se eu quero integrar com método de pagamento, então convém o meu parceiro de método de pagamento falar com o meu parceiro de desenvolvimento de loja online. Diria que esses são os mais graves que acontecem. Passando para outra questão: como podemos utilizar a inteligência artificial para criar melhores cadernos de encargos? Pronto, como já vimos, um caderno de encargos é um documento extenso, com dezenas ou centenas de páginas, em alguns casos, tipicamente tem umas dezenas de páginas. E a boa notícia é que, de facto, podem utilizar a inteligência artificial. No entanto, o que eu recomendo é utilizem a inteligência artificial, mas não deixem que a inteligência artificial seja a única decisora e revisora do vosso documento. Portanto, o que é que vocês podem fazer? Podem utilizar uma plataforma como a ChatGPT, expor o vosso caso, dizer: ok, a minha empresa faz isto, atua aí como um gestor de e-commerce experiente, minha empresa faz isto, isto e isto, eu quero quero criar um caderno de encargos para um projeto de e-commerce B2B, quais são os pontos que consideras relevantes? Ele vai dar uma lista. E o que nós podemos fazer, ainda por cima agora que vocês tendo acesso a estes slides já têm as categorias principais, podem dar este input e ele vai gerar o output. No entanto, vocês devem sempre ver, porque ele vai buscar informação e nem sempre aquilo que está disponível e que ele considera como a melhor resposta, de forma genérica, é para vocês. Daí nós temos colocado aqui este ponto do apoio na elaboração do caderno de encargos. Isto porquê? O que é que nós fazemos no Tugas? Um dos pontos que nós fazemos é, na primeira reunião, nós colocamos questões. Ok, mas porquê é que querem isto desta forma? Se nós estamos habituados a fazer de outra forma e se nós vemos que os clientes tipicamente querem de outra forma, nós alertamos e tentamos perceber para, de facto, aconselhar e debater se é a melhor solução, se foi decidido porque é mesmo assim ou se foi decidido porque não tinham conhecimento e tentar chegar aqui. Portanto, aqui a resposta a esta questão é sim, podem usar. Como é que podem usar? Peguem na lista de tópicos e digam isto que disse há pouco, é um bom ponto de partida, e depois trabalhem a partir daí. Coloquem num documento de Word e depois vão elaborando e arriscando ou acrescentando pontos. Por fim, temos uma questão não tão relacionada com o caderno de encargos, se calhar mais aqui a nível de marketing, podemos abordar. Que estratégias aconselham para tornar o contacto profissional menos frio, mas sem ser demasiado meloso? Pronto, sobre isto depende de cada um. Eu acho que nós devemos tentar personalizar. E como é que nós podemos fazer isto? Podemos utilizar ferramentas, podemos integrar isto também com a nossa loja online e, e das duas uma. Ou enviamos o chamado cold email, ou se for no LinkedIn, mandamos uma mensagem a frio, ou então podemos tentar personalizar. E vamos transpor aqui para o nosso e-commerce B2B. Porque tenho contacto de um cliente, ou até tenho um cliente. Eu tenho um histórico desse cliente. Quero
aumentar o volume de negócio com esse cliente. Então, vamos personalizar aqui a comunicação com ele. Vamos perceber qual é o tipo de produtos que ele compra, com que frequência compra, em que épocas é que compra mais, e depois personalizar a oferta à, àquilo que ele quer. Eu quando digo oferta, pode ser também enviar um e-mail, como pode ser apresentar as informações no website. Eu posso, utilizando a inteligência artificial e utilizando outras ferramentas de visual merchandising também, eu posso criar e ter regras automáticas para que quando um cliente faça login, ele veja a homepage de determinada forma que é diferente do que os outros veem. Ou seja, ela vai ser adaptada às preferências daquele cliente. O cliente compra mais determinado desta categoria de produtos, então faz sentido apresentar mais produtos dessa categoria ou de uma categoria complementar. Tudo isto é possível e depois também hum, personalizar. Portanto, nós vivemos e caminhamos na época para a ultra personalização, em que a personalização de antes era, ok, vou colocar aqui o nome da pessoa no e-mail, para de facto perceber as vantagens, os benefícios, e aquilo que a pessoa quer, as preferências do utilizador e enviar. E é por vezes, nós às vezes parece que os sites ou até os anúncios adivinham aquilo que nós queremos. Ainda hoje pensei nisto e estou a ver um anúncio disto. Portanto, isto também acontece muito. Dito isto, temos agora aqui ainda uns minutos para novas questões. Se tiverem, podem colocar, e mais uma vez relembro, podem e devem uh, solicitar aqui os slides e o apoio através do e-mail webinar@tugas.com. Obrigada, Nelson. Mais uma vez foi uma excelente apresentação do tema. Nós também vamos enviar um e-mail a todos os participantes relembrando o endereço de e-mail para onde deverão solicitar a apresentação, portanto, os slides. Tenho estado aqui a ver se há algum dos participantes. hum, Se quer colocar aqui alguma questão. Penso que a apresentação foi tão boa que, pelos vistos, não há dúvidas. Obrigado. Pronto, Muito bem. Nelson, não havendo assim questões, mais questões para responder aos participantes, resta-me agradecer mais uma vez, não só a quem esteve aqui connosco, que se inscreveram nesta sessão, mas em especial também ao Nelson pela sua excelente intervenção e esperemos encontrar-nos em breve para mais uma sessão sobre Sim, e-commerce. agradeço. Marta, agradeço também a todos os participantes e qualquer questão, disponha. Até a próxima, então. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, resto de boa Obrigado. semana. Obrigado, Obrigada. igualmente.